Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Volta para o Futuro, o podcast que conecta passado, presente e futuro, sempre com histórias reais, boas conversas e tudo exclusivo. Esse episódio tem o apoio da Bass Straps, que faz correias de guitarra e baixo com qualidade de palco mundial, com orgulho do nosso rock. E hoje a gente tem a honra de receber mais uma lenda do rock gaúcho, Jacques Maciel, o vocalista e guitarrista da Rosa Tatuada, banda que marcou gerações com seu som hard rock e letras com atitude. Bora nessa viagem no tempo aí com ele. Seja bem-vindo aí, Jax. Oi, Antônio, tudo bem? Tudo beleza? Um prazer estar participando aí desse bate-papo com a galera aqui no De Volta para o Futuro e vamos dar. Vamos lá. Que bom ter você com nós aí, cara. A Obrigado. gente tá Igualmente. tentando fazer essas só entrevistando as lendas aí do rock Rio Grande do Sul. Obrigado, cara. Bom, Jacques, vamos começar lá pelo começo mesmo. Como é que foi esse teu primeiro contato com a música e quando é que tu percebeu que isso era o que tu queria fazer da vida? Cara, eu me envolvi com música desde muito, muito cedo, com 5, 6 anos de idade, lá em 1975, em Brasília, né? Eu sou filho de um aviador da aeronáutica, então eu morei num monte de lugares, embora seja gaúcho, né? Uhum. E tive a sorte de ter 3 irmãos mais velhos, então, através do meu irmão mais velho, eu já nasci escutando música e a minha lembrança mais tenra é do Peter Frampton, né, e lá em 1975, 76. Mas a minha descoberta, assim, para querer tocar um instrumento e ter uma banda de rock, já foi aqui em Porto Alegre, já com 15 anos, quando eu, né, morei no Rio, depois vim para cá e aqui conhecendo a cena e o colégio, aquela coisa, a galera, aí já mais ligado, aí eu resolvi, né, ter a primeira guitarra. Eu já arranhava o violão, mas aí eu resolvi realmente, né, tocar guitarra e ter uma banda de rock. Massa, cara. E quais são essas então, lá no começo aí, o que que tu escutava no vinil? Qual é o tipo de som aí, além do Peter Frampton, o que que mais rolava no Cara, nessa primeira fase de criança, por causa do meu irmão mais velho, era uma salada, né, porque meu irmão também gostava de música brasileira, muita bossa nova, gostava de Vinícius e Toquinho, gostava de Francis Haime, gostava de João Gilberto, Dick Farney, né, aqueles Uhum, medalhões da bossa nova misturado com rock and roll. Aí no rock and roll eu já ouvia Sabá, já ouvia o Sweet, já ouvia King Carnes, né? E logo depois, ali em 77, 78, veio a onda da disco music, né? O filme uhum. do John Travolta ali, o Embalos de Sábado à Noite. Aí eu já estava com 8, 9 anos, e então a minha formação musical foi essa salada aí, né? Uhum. E depois no Rio de Janeiro ali que aí eu realmente eu mergulhei mais no rock, né? Eu conheci o Kiss, que é a minha banda predileta aí, Uhum. e e mas só aqui em Porto Alegre que aí eu resolvi mesmo resolvi ser músico, né, que aconteceu só em 86, 87 ali, com as primeiras bandinhas de brincadeira e tal, nada deu certo e o Rosa Tatuada pintou em 88. Entendi. Massa, cara. E vocês já se conheciam? Porque eu sei que, em Porto Alegre era uma efervescência de bandas, né, e tinha muita coisa rolando, então já tinha esse clima, vocês tu já conhecia, o pessoal que veio integrar o Rosa Tatuada? Como é que foi? E essa sonoridade de vocês, assim, quem é que puxou? É, eu antes do Rosa Tatuada, eu fui trabalhar com os Cascaveletes, né, na equipe dos Uhum, Cascaveletes. Eu era hold, né, aquele cara que carrega o equipamento, monta, deixa tudo afinadinho. uhum, Então eu e o Baré, né, o Gilberto Baré, que veio a ser o primeiro baterista do Rosa,
que é irmão do Alexandre Baré, baterista dos Cascaveletes, né, então Uhum, o Baré me convidou, então, para a gente trabalhar com os Casca, e foi na estrada com os Cascaveletes que, através de uma sugestão do Júpiter, né, do Flávio Basso, ele falou: "Não, por que vocês não montam uma banda para abrir os shows dos Cascaveletes?", né, então, aí, assim a gente criou o Rosa. uhum, Os outros 2 integrantes já eram conhecidos da noite, lá daquela cena em efervescência, como tu disseste, lá do Bonfim, né, da uhum, Oswaldo Aranha, que era uma loucura. E a gente tinha as mesmas influências, né, todo mundo fã de hard rock, de heavy metal, de rock tradicional, né. uhum. E então a gente se encontrou, depois o Paulo e o Eduardo, e aí em 88 a gente montou o Rosa Tatuada. Massa. Bom, agora que tu tocou no Cascaveletes, sendo holder do Cascaveletes, o Cascaveletes fez shows, sensacionais aqui em Santo Ângelo. Tu teve junto, teve um no Belvedere, que até essa saiu uma fita gravada, cara, que aquilo acho que tem até hoje, tá rolando por aí aquela fita. Tu estava junto nessa, Jax? Provavelmente, né, é muito difícil, né, a memória, assim, já não é mais a mesma, mas eu trabalhei em 95% dos shows dos Cascaveletes, né, eu só deixei de trabalhar com eles lá no finalzinho da trajetória dos Casca, quando o Rosa já estava Uhum. decolando, e no final ali, quando eles lançaram aquele último EP, né, que trazia aquela faixa homossexual, Aham. e ali eu acabei deixando a equipe, né, porque eu não conseguia mais conciliar tocar e trabalhar com eles, mas eu estive diversas vezes em Santo Ângelo e lembro que sempre foram Era não massa, só cara. os shows, mas as festas foram As históricas. festas, que massa, que legal. Jax, e como é que foi esse início do Rosa Tatuada aí, cara? Como é que foi? Vocês já iniciaram, com o trabalho próprio, vocês tocavam covers, como é que foi até chegar no grande sucesso de vocês? Cara, a gente começou ali, né, como eu disse, no Bonfim, como todas as bandas, né, a ideia sempre foi, através das nossas influências, né, fazer música autoral, mas a gente, desde o primeiro show do Rosa até hoje, a gente coloca um ou 2 covers nos shows. A Uhum, gente curte, né, homenagear bandas que nos influenciaram ou que a gente admira, né. Isso sempre aconteceu em todos os shows do Rosa até hoje, né. E, então a gente montou a banda e já começou a compor. Na realidade, no começo havia um vocalista, né, o uhum, Roberto, que ele ficou muito pouco tempo na banda, ficou poucos meses e deixou a banda. Eu era só o guitarrista base, né, na realidade eu nunca quis ser vocalista, né, mas aí, quando ele saiu da banda, enquanto a gente procurava um vocalista, os guris falaram: "Não, vai cantando nos ensaios para a gente ter a guia", né. aham. Aí me engataram, né, até hoje. Que massa, cara. É, E e a o e como é que nosso surgiu essa como é que surgiu essa o grande sucesso de vocês, que é "O Inferno Vai Ter Que Esperar", que é, virou um hino da banda, né? sim, ela foi a música que abriu as portas, assim, pra banda, né, pra todo o Brasil, né. Bom, como eu comentei, a gente seguiu à risca a sugestão do Flávio, né, nosso primeiro show, primeira vez que eu subi num palco tocando foi abrindo os Cascaveletes, em Caxias do Sul. Depois nós fizemos nosso primeiro show individual em Porto Alegre, aqui no tradicional Bar Ocidente, né, que existe Uhum. até hoje. Até teve a participação do Educar, nesse show a gente, né, já tocou alguns covers e tal. Simultaneamente a esse início, esse começo do Rosa Tatuada, eu já tinha uma amizade, né, nós tínhamos uma amizade já com toda a galera, né, o Nenhum de Nós, o TNT, os Garotos da Rua, os Replicantes, o The Fala, todas aquelas bandas, né, daquela safra anterior Uhum. ao Rosa Tatuada. E uma tarde eu estive na casa do Tedi Correia, né, que é o vocalista do Nenhum de Nós,
e ele me deu uma letra, um rascunho, e ele falou: "Cara, eu escrevi essa letra, levei no ensaio do Nenhum de Nós, mas não rolou. Quer pra Uhum, ti?" E era O Inferno Pode Esperar, né. Ele me uhum, deu a letra, eu fui pra casa, e em 5 minutinhos eu fiz a música, e só alterei o título, né, eu alterei de "O Inferno Pode Esperar" para "O Inferno Vai Ter que Esperar", né, é a única uhum, alteração que eu fiz. E nisso eu mostrei para o Teddy, né, o arranjo, a música que eu tinha feito, a melodia, e ele achou incrível. Ele falou: "Ah, tu fez uma puta balada, soube contar a história super bem e tal", e a gente acabou gravando uma demo, então, produzida já pelo Teddy, uhum, que trazia essa música, ainda em formato de demo, né, a gente uhum. não tinha disco, não tinha gravadora, e essa música simplesmente estourou nas rádios, né, ainda em formato de fita cassete, começou a tocar na programação das grandes rádios, da Atlântida, todas as rádios, e nem disco nós tínhamos, né, então foi algo realmente inesperado por nós, assim, né. E Ah, rapidamente isso trouxe o nosso contrato ali para o primeiro disco, né. não, que baita música, cara. Essa música eu me lembro a primeira vez que eu escutei, cara, o que marcava muito, além da história, a tua voz, né, a tua voz, os solos de guitarra, cara, tinha um negócio, a música é matadora até hoje, cara. Isso aí deve ter tocado no Brasil inteiro, né, Jax? A gente lançou um primeiro disco por um selo independente aqui, né, de Porto Alegre, em vinil, e esse disco realmente estourou aqui no Rio Grande do Sul, né, vendeu mais de 20.000 cópias, que para a época era uma marca absurda para uma banda iniciante, né, 4 garotos ali de 19 anos, 18 anos. E e após essa explosão, o meu querido Teddy também colocou esse disco embaixo do braço, levou para o Rio, e lá no Rio de Janeiro chegou ao conhecimento da Sony Music, e a gente assinou, com a Sony, um contrato para regravar esse disco, né. A Sony queria aquele material, mas queria uma qualidade superior técnica, né, de gravação. Uhum, Então nós fomos para o Rio de Janeiro, lá para o estúdio do Gilberto Gil e do Liminha, né, o Nas Nuvens, uhum, e regravamos esse disco, né. Entraram 2 músicas inéditas, e foi nessa época aí que também pintou, né, o convite, que a gente abriu a turnê do Guns, né, abrimos 3 shows do Guns lá em 92, uhum. e foi bem nessa época aí, né. E como é que foi? Seria a próxima pergunta, como é que foi o show do Guns aí? Vocês não abriram um só, vocês abriram 3. 3. Bah, isso deve ter dado uma visibilidade pra banda enorme no Brasil inteiro, né. E É, vocês chegaram a conhecer o pessoal da banda? a gente é muito grato por essa oportunidade, porque naquela época não havia essa tradição, o costume, né, de bandas Uhum, locais abrindo bandas gringas, e especialmente eles, né, que vieram no seu auge, né, que é algo muito raro no Brasil, uma banda de fora vir no seu melhor momento, né. Normalmente as bandas vêm já em outros momentos, né, de menor exposição ou às vezes uhum, até decadentes, né. E então para nós foi uma experiência muito bacana, foram 3 noites incríveis, 2 em São Paulo e uma no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e a gente tocou para 150.000 pessoas em 3 dias, né. uhum, Foi muito legal, a gente foi muito bem recebido, e, cara, a gente conheceu todos os integrantes do Guns, menos o Axl, né, porque especialmente naquela tour, ele estava brigado com os caras, né, uhum, então ele tinha um camarim separado para ele, ele chegava em outro transporte, ia embora. Em cima do palco era mil maravilhas, né, mas os caras não estavam nem se falando naquela época. Então a gente conheceu todos eles, pôde cumprimentar todos os outros integrantes, né, o Slash, o Duff, o Matt, o Gilby, os tecladistas, as meninas do backing vocal, do sopro, uhum. mas o Axl não. E Entendi. depois a gente teve
voltamos a abrir o Guns novamente, né, em 2009, 2010, 2009, aquele show conturbado, né, cheio de atrasos. Aham. E cara, assim, tu comentou, né, que abriu muito espaço, ajuda bastante, cara. Mas eu costumo dizer que abrir show gringo também não resolve a vida de ninguém, né. Sim. Tu tem aquele momento ali na mídia de exposição naquela semana e tal, mas depois ninguém mais lembra, né, se a banda não souber trabalhar, não souber, né, levar a coisa profissionalmente, com o pulso firme, na realidade essa coisa de abrir show não resolve muita coisa, né. Mas eu sempre digo também que a gente teve outras experiências, né, com bandas internacionais. A gente abriu 2 noites de Purple, né, aqui em Porto Alegre, em 2010 também. Aham. Em 2011 nós abrimos o show do Alice Cooper. Eu ia te perguntar, Alice Cooper e o Kiss também vocês fizeram, né? E aí 2012 abrimos para o Kiss, né, que eu como Kiss maníaco, né, minha banda do coração desde molequinho, para mim foi o ápice, assim, né, a realização de um sonho de garoto, né. Uhum. E, cara, a gente teve um tratamento tão incrível por parte deles, dos músicos, por parte da equipe, e fizemos um show foda, né, no Gigantinho aqui. Então, apesar de toda essa comparação e a lembrança do Rosa relacionado ao Guns N' Roses, né, eu digo de coração aberto que abrir para o Kiss para mim foi muito mais bacana e muito mais gratificante para mim do que todos os outros shows, né, que a gente tocou. É, o Kiss é uma pirotecnia, né, cara, eu vi o show deles ali, eles estiveram em Floripa ali, e ainda Uhum. estava na frente, consegui pegar a palheta do Paul Stanley, cara, Ah, que esse show legal. foi massa, cara. É, eu tive Jamais com eles, esquecerei. que legal. O de Floripa, se eu não me engano, não sei se foi o mesmo, eles fizeram um show numa prainha, num lugar super pequeno, não sei se é esse que tu fala. Isso, era acho que era Eu estava Devassa lá. Soundstage, se eu não Eu me estava engano. lá. Tu Uhum. estava lá? Estava lá, estava lá. Que massa, cara. É, eles não conseguiram Sim. nem botar o acho que era O baixo, né, eles o não conseguiram bo teleférico, isso, não conseguiram a colocar, é. tirolesa. Isso, é. Mas É, enfim, foi massa, cara, foi sim. legal. Eu tive a oportunidade de ver o Kiss várias vezes, né, pude viajar para fora também, ver eles e encontrei com eles outras vezes antes desse show do Rosa com eles, né, e primeira vez eu vi o Kiss no Maracanã, Maracanã lotado em 83, né, primeira vez que eu vi eles. Aquele que tinha o tanque no palco? O show? Exatamente. É. Massa aquele show. E então, é coisa de garoto mesmo, né, sou fã dos caras desde de 10 anos de idade, Aham. tô com 56, então tu imagina, né, Ah, tu mas tá novo ainda, piazão. valeu. Mas é isso, cara, então, o Rosa Tatuado é muito grato aí pelas chances, oportunidades que a gente teve de, né, experienciar, conviver, estar no palco com bandas desse cacife, né, como Aham. o Guns, o Purple, né, o Alice Cooper e o Kiss. Jax, músico sempre passa pelos apertos, né. Tem alguma Uhum. história de batidor, algum perrengue, que daria um ótimo roteiro para filme de rock aí, alguma coisa que tu queira contar para nós que rolou? Cara, a um uma fase, né, um pedaço da nossa trajetória que daria um bom filme, foi o período que nós fomos morar em São Paulo, né, depois da Sony Music, trocou a direção da Sony, trocou a presidência, nós fomos desligados da gravadora, e a gente foi morar em São Paulo, né, conseguimos uma gravadora pequena lá e influenciados por toda a turma lá, pelas bandas de lá, ninguém cantava em português, né, todo mundo Uhum, tocava em inglês visando o mercado externo, né. A uhum, gente conheceu o pessoal do Viper, né, do Ratos de Porão, Dr. Sim, né, uhum. toda essa galera que tinha lá na época.
E e aquele período ali que a gente viveu bem roots, assim, os 4 num apartamentinho no JK, dormindo no chão ali durante 2 anos, sem Ó, geladeira, com fogãozinho, e foi uma fase bem pesada com relação a álcool e drogas, assim, e muita loucura, né, muita confusão, né. Então a gente esse período aí é um período que daria no mínimo uma minissérie. mas não, eu sei como é que é. A banda, todo mundo junto no mesmo lugar, sempre dá história. Esse período resultou num álbum em inglês do Rosa Tatuada, ele chama-se Devotion, né. A gente assinou com uma gravadora, local chamada Paradox, e chegando lá nós fomos influenciados diretamente por essa onda do grunge, né, que veio atropelando, né, então Uhum, a gente a gente curtiu demais o Alice in Chains, principalmente o Alice in Chains, o Soundgarden, né, o Nirvana nunca fui, assim, mas a gente foi atropelado por aquela coisa, né, das afinações mais baixas, daquela uhum, coisa mais sombria, né, mais deprê. E uhum, esse disco do Rosa, ele é bem o retrato daquela época que a gente viveu lá, né. A gente uhum, fez shows lá pelo interior de São Paulo, estivemos no Jô Soares com esse disco, né, tá lá no uhum. YouTube para quem quiser dar uma olhada, mas foi bem nessa fase aí, né, de tocar em inglês e uma fase me bem pesada, assim, né, pra gente. Aham. Eu ia te perguntar aqui sobre a cena gaúcha, né, tudo que Uhum. acontecia lá atrás, e tu teve essa ligação aí com o Flávio Basso. Como é que vocês se conheceram e o que que tu guarda de lembranças do Flávio? Cara, do Flávio e de todos eles, né, dos Cascaveletes, né, a ligação foi através do Baré, né, do batera do Rosa, que era irmão do Alexandre, né. Uhum, Quando houve aquela dissidência do TNT, né, que uhum, o Flávio e o Van Soria saíram do TNT e montaram os Cascaveletes. E eu estava recém chegando aqui no em Porto Alegre, vindo do Rio de Janeiro, eu não sacava nada de rock gaúcho, não conhecia nada. E e o Alexandre, o batera dos Cascaveletes, ele tocava numa banda de metal chamada Pesadelo, uhum, aqui em Porto Alegre. E aí conhecia os guris, o Flávio, o Ney, o Frank Jorge, e montaram os Cascaveletes, né. Então, o Baré, o batera do Rosa, irmão do Alexandre, chegou para mim e falou, a gente já se conhecia ali do centro, de ir nos shows, e ele falou: "Cara, meu irmão saiu da Pesadelo e tá numa banda nova aí, mistura de como é que ele falou? Punkabilly, né, mistura de punk rock com rockabilly, uhum, e chama os Cascaveletes". Ele falou: Não quer trabalhar com a gente, ser hold?". Eu nem sabia o que que era um hold, né, mas eu já tocava, já afinava, já uhum, mexia com pedais. Tinha 16 anos, né, 17 anos, e o Baré tinha 13, imagina. E fomos lá os 2 holds dos Casca, né. Então os Cascaveletes, não só o Flávio, o Ney, o Cockayne, né, o tecladista, o Van Soria, o Frank Jorge, eles foram uma escola para mim, né, porque quando a gente criou o Rosa Tatuada, eu já conhecia mais de 150 cidades, né, uhum, com 18 anos. Então, foi uma escola incrível para mim, né, e eu sou muito grato, né, aprendi muitas coisas com eles, boas e ruins, né, e mas, pra mim, eu sempre digo, eu tenho meu show acústico, né, solo também, que eu faço há 10 anos, e eu sempre toco, né, Sob o Céu de Blues, dedico para a memória do Flávio e sempre digo, né, que o Flávio, ele é o meu maior ídolo, né, do rock gaúcho, para mim, o maior uhum, poeta aí do nosso rock gaúcho, né, um cara que nos deixou muito precocemente, né, cara, uhum, e de uma forma um tanto triste, né, uhum. mas eu sou muito grato aí pelo tempo e pelo aprendizado, né, com os caras. Jacques, e falando um pouco agora sobre essa nova coisa aí agora do streaming, como é que tu enxerga isso? Tu que veio, né, do tempo do vinil, passou pelo CD,
Como é que tu vê hoje as bandas, de hoje, nesse movimento do streaming aí? Tu acha isso melhor? Tu acha que não adianta muita coisa? Cara, é a nova linguagem, né, é a nossa nova realidade, nem tão nova assim, né, porque as Uhum, plataformas, já existem há bastante tempo, né, desde o MySpace lá, né, o uhum, SoundCloud, né, e MP3, né, então, essa linguagem e esse formato já tem já talvez seus 20 anos, né, cara. uhum, E o Rosa Tatuada, na realidade, a gente é uma banda que não parou no tempo, né. Apesar da gente manter a nossa essência do hard rock, do som mais visceral, uhum, das guitarras, né, da estrada, das motocicletas, da coisa toda, mas a gente é uma banda que não parou no tempo. Rosa Tatuada não ficou lá agarrado no inferno, vai ter que esperar, né. uhum, A banda é uma banda que nunca deixou de lançar novos discos, nunca deixou de sempre se atualizando e sempre preocupada em renovar o seu público, né, e isso vem acontecendo já há 36 anos, né. uhum, Então, com o advento da internet para cá, a gente viu o rock migrar, né, para dentro da internet, né. A gente não tem mais o rock no Brasil, talvez em quase todo mundo, a gente não tem mais o rock nas grandes redes de rádio, né, e de televisão. mídia. Uhum, Claro, tem rádios, né, como a Novos Horizontes e como tu e o teu programa que primam pela cultura, né, pela boa uhum, educação, e rock é cultura, né. Mas a gente soube se adaptar a essas mudanças, né, a gente foi vendo as transformações e tentando sempre se adaptar, né. E, cara, mesmo na época do vinil, né, o Rosa Tatuada, a gente sempre teve consciência que rock no Brasil, o que sustenta uma banda são os shows, né, sim, não são os números, as vendas de discos, né. Para te ganhar vendendo disco, tem que vender 300.000 discos, 500.000 discos, né, um uhum, disco de ouro, de platina, de não sei o quê. E com streaming não é diferente, né, tu tem que ter milhões de downloads ali, de acesso para rolar uma grana, né, que tu possa dizer: "Não, eu vivo disso", né. sim, Então o nosso interesse, desde a época do vinil e até hoje, é que o maior número de pessoas possível tenha acesso à nossa obra, às nossas uhum, músicas, aos nossos vídeos, né, porque isso sim resulta em shows, resulta em estrada. E é o que sustenta o Rosa Tatuada, né, então e o Rosa Tatuada é uma banda de estrada, né. sim. A gente, 36 anos, tem 6 discos, tem 2 DVDs, porque o nosso lance realmente sempre foi estar na estrada, né, estar tocando, né. Tá tocando. Hein, Jacques, eu não te perguntei, como é que surgiu esse nome Rosa Tatuada? Uhum. Cara, o nome foi ideia do Vini, do nosso produtor, né, o Vini que é o lendário produtor dos Cascaveletes também, e está conosco até hoje, né. E Uhum, quando a gente criou a banda, ele sugeriu, a gente estava naquele momento, né, de escreve 300 nomes num caderno, sugestões e vai riscando, não, esse não sei o quê, estava naquele processo, aham, e o Vini veio com o nome, né, "Não, porque Rosa Tatuada", porque a rosa, junto com a âncora, junto com a sereia e o dragão, são os primeiros desenhos que vieram, né, com os marinheiros do Oriente, os marinheiros que primeiros que trouxeram a tatuagem do Oriente para o Ocidente, foram uhum, os primeiros desenhos que vieram, né, com eles, né. Então são os desenhos mais tradicionais, né, da história da tatuagem no mundo ocidental, né. Então uhum. o Vini falou: "Não, pô, quem sabe Rosa Tatuada", né. E até o pessoal brincava no começo, né, porque tem uma banda australiana chamada Rose Tattoo, né, Aham. e o pessoal: "Não, mas o Rose Tattoo", a gente: "Não, mas o Rosa Tatuada não é Rose Tattoo, né, Rosa Tatuada é Tattooed Rose".
Rose Tattoo é o nome próprio, né, que nem Jacques Tatu, Antônio Sim, Tatu. aham. E eu só fui conhecer o tal de Rose Tattoo depois, né, quando apareceu o Guns no Brasil e eles gravaram num EP, né, tem uma versão ao vivo num EP acústico deles, do Lies, né, que eles gravaram aquela música deles que chama Nice Boys Don't Play Rock and Roll, né, Uhum. e é dessa banda australiana aí. Mas foi Massa. assim, quem deu o nome foi o nosso produtor, o Vini. E pra gente encerrar, Jax, o que que vem aí com o Rosa Tatuada, novos projetos, shows, algum material inédito que depois tu pode mandar pra nós, que a gente vai ter a maior honra em tocar. Uhum. O que que tá vindo aí? Cara, o Rosa, a gente tá trabalhando em músicas novas, né, depois de 11 anos, né, sem lançar nenhum material inédito. Finalmente a gente passou, né, cara, por pandemia, depois agora aqui na nossa região, uma enchente muito muito Uhum. complicada, e fui agora faz 2 anos e meio que eu fui ser pai também, né, sou papai de um gurizinho de 2 anos e meio que toma 25 horas do meu tempo. E então realmente o Rosa Tatuada teve tá afastado da coisa de compor e agora a gente está retomando isso, né. O plano para o ano que vem é lançar um novo álbum aí, um presente para os fãs, que por enquanto tá em fase de projetos ainda, é uma surpresa, mas a gente quer lançar um presente, um documento aí para os fãs e também quer lançar, no mínimo, né, 1 ou 2 singles, né, músicas inéditas para o ano que vem, 2026. Que massa, cara. A gente vai ficar esperando aí o teu trabalho. Valeu, Manda obrigado. pra nós aqui que a gente vai ter a maior honra de tocar. Obrigado. Bom, Jax, baita honra te receber aqui no De Volta para o Futuro. Tu Eu é que parte da agradeço. história viva aí do rock gaúcho e é Obrigado. sempre bom ouvir de quem construiu tudo com os próprios riffs, tá? E Valeu. você que nos escuta aí, não esquece de seguir o podcast na sua plataforma preferida, compartilhar com os amigos e, claro, prestigiar o Jax aí e o Rosa Tatuada nas plataformas aí, nas redes sociais. Esse Antônio, episódio quero teve o apoio da Basso Straps, qualidade que sustenta aí o rock de verdade. E o Jax já ganhou uma correia da Basso aí, tu pode escolher qualquer obrigado. uma, Jax, que a gente vai te mandar lá. Legal. Brigadão, Jax. Até a Quero próxima. deixar um Apareça na nossa região aqui. quero deixar um abraço carinhoso para o Marcos Basso, né, e para todos vocês aí, cara, da Novos Horizontes. Antônio, prazer conversar contigo. Obrigado, Convidar o cara. pessoal para seguir, né, o Rosa Tatuada no Instagram, né, Rosa Tatuada com 2 T's e 2 Os. Seguir o Jax Maciel também. E eu sei que é longe, mas no dia 23 de outubro estaremos com um show temático aqui no Bar Opinião, chamado Rosa Tatuada e Amigos, com participação de vários grandes vocalistas do nosso rock gaúcho, 2 baterias no palco, uma confusão em cima do palco, de galera tocando, e vai ser uma puta festa de rock and roll, então 23 de outubro aqui no Opinião, na capital. E espero logo estar com Rosa em Santo Ângelo também, aguardando os convites aí da turma aí. Valeu, meu querido. Obrigado pelo teu tempo aí, por nos receber aí na tua casa. Brigadão aí. Valeu, meu querido. Até a próxima aí. Grande abraço. Um abraço.